Vamos iniciar o nosso grande culto nas sextas-feiras. Vamos nos colocar em pé. E o sal da igreja com a paz do Senhor. Glorioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vitória. Por estarmos reunidos na Tua casa, Pai. Para apresentarmos a Ti o nosso culto de adoração. Que as Tuas mãos estejam estendidas em nosso favor. E que o Espírito Santo, Senhor, que foi enviado, ó Deus, para estar na terra com a Tua igreja, esteja conosco, Senhor, se manifestando com poder, com graça, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Abençoa, Senhor, e recebe o nosso louvor. Recebe e atende as nossas orações e súplica. Recebe, Senhor, a mensagem que iremos ter esta noite, na inspiração do Espírito Santo, ao Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra. Quanto àqueles que estão em caminho, se dirigindo à Tua casa de oração, Senhor, que eles possam chegar em paz para conosco Te adorar, Pai. Abençoe os lares, aonde os Teus servos e as famílias estão reunidos para participar do grande culto desta noite. Manifesta, Senhor, também nos lares o poder e a graça, dando, ó Deus, sabedoria para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, nos dê um culto abençoado, é o que nós Te pedimos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Usa o Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Pai. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Podeis sentar. A equipe de louvor. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia.
212. Aleluia. Os guerreiros estão se preparando. Aleluia. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os prepara. A milícia dos inimigos marcha em luta. Seta da vitória alcança. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não ouses com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Bate pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. E peleja contra o eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar.
Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos em pé, por gentileza. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado nesta noite. Abra sua Bíblia, Salmo 126. Salmos 126, Inário de Israel. Estarei lendo apenas os 6 versículos, irmãos, apenas acompanhem. Salmos 126. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, meus irmãos? Estamos alegres nessa noite, porque Deus tem nos concedido grandes coisas. Amém? Vamos estar orando, apresentando os enfermos, aqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados, porque nós cremos que Deus tem o poder de curar. Amém? Levante sua mão comigo nesta noite e vamos estar orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa noite, por essa oportunidade que o Senhor concede à tua igreja, Senhor, de estar aqui, meu Deus querido, nesta casa de oração, nessa noite, ó Deus querido, para poder te servir, cultuar-te, adorar o Senhor na beleza da tua santidade, Senhor. E nesse momento, Senhor, a nossa oração é, Senhor, em prol daqueles que estão hospitalizados, meu Pai, aqueles que estão acamados, Senhor, aqueles que estão neste momento, Senhor, em situação de risco, para que o Senhor estenda a sua mãos curando, Senhor, dando graça, dando vitória, meu Pai querido, aquele que está numa UTI, numa CTI, aqueles que está se recuperando, ó Deus amado, de uma cirurgia, que está enfermo, mas eu creio que nesta noite, ó Deus querido, o Senhor pode alcançar essas vidas, meu Pai, curando, abençoando, meu Pai, cada um, abençoa cada lar, cada família, Senhor, neste momento e nesta noite, abençoa a tua igreja, fale conosco, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, meu Pai, que estão aqui, prontos para ouvir a tua voz, e assim eu te agradeço, já crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Paz do Senhor. Estamos aqui adorando ao Senhor nesta noite com a Regional 1. Já quero aqui pedir para as irmãs já se mobilizarem aqui para louvarem ao Senhor. E queria pedir para que os irmãos que também daqui a pouco estarão adorando ao Senhor, o grupo de varões, os irmãos sentarem aqui desse lado, porque esse lado está reservado para os irmãos louvarem ao Senhor. Então, por gentileza, os irmãos que vão participar do louvor aqui daqui a pouco, né, com o grupo de varões da Regional 1, se locomoverem aqui para o lado esquerdo, a pedido do nosso pastor presidente, né, para que vocês possam adorar ao Senhor. Pode ver que esse lugar aqui está livre exatamente para vocês, tá bom? E vamos adorar ao Senhor com as nossas amadas irmãs da Regional 1. Quem veio aqui para adorar ao Senhor nessa noite? Então vamos continuar em adoração, em louvor, em exaltação ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda a adoração.
siga, de orar não desista, clame ao Senhor. Ainda que faltem palavras, o Deus que entende o gemido da alma já te escutou. Pois da oração de um justo Deus se agrada. A oração é a chave que abre as portas. A oração, o inimigo não suporta. A oração é o meu particular com Deus. É a oração. Se quer milagre, ora. Queres cura, ora. Quer resposta, ora. Providência, ora. Queres ser usado, o segredo é oração. É vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus. Um Deus que ama e compreende a voz de cada crente. Se quer milagre, ora. Queres cura, ora. Quer resposta, ora. Providência, ora. Queres ser usado, o segredo é oração. É vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus. Um Deus que ama e compreende a voz de cada crente. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Maravilhoso, Jesus. Aleluia. Eu creio, Pai. Espírito Santo. De onde vem esta unção, esse poder de curar enfermidade, tirar a dor com autoridade? De onde vem tanta unção que minhas mãos estão ungidas? Posso ordenar em nome de Jesus. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curando vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. A enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estendo a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora o surdo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ele ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. A enfermidade vai embora
impossíveis, vem agora. Deus vai usar as minhas palavras e nessa hora o surdo vai ouvir a voz de Deus aqui, porque Ele ungiu minhas mãos, enfermidade vai sair. Enfermidade vai sair. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs. Vamos ouvir agora o grupo de varões também adorando ao Senhor. Os irmãos já podem se mobilizar. Ok? E enquanto os irmãos se preparam, eu quero aqui avisar que no dia 17 de junho nós teremos aqui a fraternal, né? A realização da confraternização dos campos aqui dessa nossa região, Mogi das Cruzes, Jacareí, Taquário, Jaguara, Ararema, Atibaia, né? Que são os campos que fazem parte aqui da nossa fraternal. Então, dia 17/6, nós teremos aqui o grande coral de irmãs participando, já vão se preparando, coral de irmãos também. Vai ser uma grande bênção. Nós contamos aí com a participação de todo o nosso campo. Amém? atravessar o mar da Galileia. O hino de vitória eu irei cantar. Então dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos eu te direi: muito obrigado pelo seu amor. Nasceu uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas, ouço a voz do meu amado Senhor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar.
Glória a Deus. Parabéns aí aos varões da Regional 1, né, o presbítero Francisco, não só coordena os diáconos, mas também rege, né? Bênção dos céus. Né? Coral e orquestra Renascer. Não é o Renascer, a igreja Renascer, não. Era um antigo coral e orquestra que era liderado pelo pastor Silas Malafaia, que deixou muitos hinos que marcaram época, como é o caso de Quando Eu Atravessar o Mar da Galileia. Meus queridos, vamos ouvir agora os jovens e adolescentes também adorando ao Senhor. Jovens e adolescentes já podem se aproximar aqui para que vocês adorem ao Senhor. Os irmãos continuem louvando ao Senhor nesta noite, amém? Ele está aqui em nosso meio. Uma outra aviso importante é que no final, os irmãos não se esqueçam de passar na cantina. Passando ali, você estará ajudando a assistência social. Né? E é algo muito importante, amém? O Jardim São Paulo tinha tido um problema com o ônibus, os irmãos conseguiram chegar no Jardim São Paulo, estão por aí? Acho que ainda não, né? Estão aí? Deu tudo certo? Não? Eita, então o Ministério Infantil vai poder louvar o Senhor mesmo assim? Não, acho que os irmãos já se mobilizem dessa forma, tá? Logo em seguida teremos aí o Kids da Regional 1.
Glória a Deus. Deus abençoe os jovens da Regional 1. Os irmãos do Jardim São Paulo acabaram de chegar, né? Tiveram um problema com o ônibus, com o transporte, né? Mas graças a Deus estão aqui conosco, né? Estava programado, né, que as crianças, né, a R1 Kids louvaria ao Senhor. Nós vamos adiantar, vamos primeiro ouvir a mensagem, já que eles chegaram, né? E depois da mensagem, né, quando os irmãos estiverem melhor aí já, né, sentadinhos, né, já tiverem refeito de todo esse sufoco que passaram, nós ouviremos as crianças. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quero chamar aqui o pastor Ademir Almeida, né, que é um dos pastores, membros da diretoria, dirige ali o Jardim São João, que é a sede da Regional 4. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, paz do Senhor. Feliz por estar aqui, feliz pela chance de poder contribuir com o dom de Deus com essa igreja. Antes, porém, eu quero agradecer ao pastor presidente, o pastor Clementino de Oliveira Barbosa, pela chance e pela oportunidade de falar hoje aqui. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu tenho visto nele uma característica muito importante, de abrir espaço para que as pessoas possam dedicar-se ao seu próprio ministério. Também a douta diretoria, pelo convite, pela oportunidade. Hoje vamos falar sobre o Salmo de número 65. Vamos meditar um pouco nele. Então eu peço para que você abra a sua escritura no Salmo de número 65. Esse salmo é um salmo de louvor declarativo da nação, um cântico nacional de ação de graça, uma música que era utilizada quando a congregação era convocada para ir ao santuário agradecer a Deus. Quando Davi e os seus súditos iam para o templo celebrar o Senhor, músicas como essa eram entoadas. Então, ela tinha um objetivo, ou seja, essa música, ela objetivava oferecer agradecimento e louvor a Deus, e ao mesmo tempo, servir de testemunho pela sua obra salvadora. Então eu quero ler com você o texto bíblico, que entendo ser extremamente importante. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos de bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes cingidos de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. E tu preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhes aplanas as leivas, tu a amoleces com a tua muita chuva, abençoa as suas novidades. Coroa o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outreiros os cinge de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. Glória a Deus. Esse salmo me revela que a bondade interventiva de Deus em favor dos cristãos lhe traz louvor e gratidão.
Talvez exista a possibilidade de a gente colocar essas proposições aqui para que você possa ir gravando na sua memória. E se você gravar essas proposições hoje, eu já vou me dar muito por satisfeito. Tá? A bondade interventiva de Deus em favor dos cristãos lhe traz louvor e gratidão universal. Em suma, os atos de Deus em abençoar o povo tinha como objetivo maior o louvor e a gratidão ao seu próprio nome. Ou seja, tudo que Deus faz para intervir em favor do seu povo redunda para a glória dele. Ou seja, aqui não há nenhuma estrela. A única estrela que está aqui chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é neste caminho que o Salmo de número 65, esta música, esta inódia de Davi vai caminhar. É isso que eles fazem no templo, junto com a nação, e é exatamente isso que a gente precisa fazer hoje aqui na casa do Senhor. Eu vou começar aqui a destacar pelo menos 3 razões pelas quais devemos trazer o louvor e a adoração a Deus no meio da congregação. Talvez a gente encontre muitas outras razões, mas eu vou destacar apenas 3 delas aqui para fixar bem na nossa memória. Tá? Do verso de número 1 ao verso de número 4 do Salmo em que nós lemos hoje aqui, Deus deve ser louvado por sua graça eletiva e perdoadora. Vejamos como isso acontece olhando para o Salmo. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Quando Davi inicia a sua música, ele ocupa-se, na verdade, aqui de uma metáfora, uma figura de linguagem, para mostrar a expectativa que há no louvor de ação de graça. Como vocês fizeram aqui, achei muito bacana essa música, né, bem acelerada dos irmãos, né, em ritmo de samba, e muita gente batendo ali o pezinho e tudo mais, aquela coisa toda, né? E esta música de Davi, ele inicia dizendo: a ti, ó Deus, espera o louvor. A bondade de Deus é tão grande que há uma expectativa pela música. E você vai perceber isso bem claro no texto que diz: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Repousa no ato divino uma expectativa, na bondade de Deus. Porque à medida que a bondade de Deus é manifesta, um louvor surge para agradecê-lo. O louvor surge para que ele possa ser exaltado e glorificado. Então, aqui nós não temos nenhuma dúvida de que o fato gerador da expectativa do louvor é a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Então, a música tem que ter como um fato gerador a expectativa da bondade de Deus. Só Ele merece ser louvado e adorado. Só Ele. Então, diante disso e dessa expressão, ele diz assim: então se pagará o voto. Como isso é feito? Através dos novos louvores que surgirão. A bondade de Deus se manifesta, se paga os votos através dos novos louvores que estão surgindo dentro da congregação, e essa é a expectativa nas reuniões solenes de Israel, que constantemente esperava louvores de celebração do Senhor. E quando eu estava estudando esse texto, eu pensei comigo mesmo, e é exatamente o que Deus espera de nós hoje aqui. Promover a Deus o melhor das nossas vidas por razões várias. Quando eu canto numa expectativa que a bondade de Deus se manifestou em minha vida, e eu estou aqui pagando o meu voto de agradecimento ao Senhor. Deus deve ser louvado pela sua graça eletiva e perdoadora.
E tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. E aqui a gente percebe de forma muito clara que na música de Davi, quando ele reúne o povo, ele traz uma notória verdade à memória dele e de todos aqueles que estão ao redor. Ele diz assim: tu ouve as orações, a ti virá toda a carne. A música nos revela que há um Deus que responde às orações. Ele responde às orações. Nós estamos diante de uma peculiaridade de Deus, de ouvir as nossas orações e produzir respostas às pessoas que se dirigem a Ele. E é por isso que eu celebro este Deus. Porque nós estamos aqui numa grande quantidade de pessoas e certamente cada um orou com um propósito, com um objetivo. Ele ouviu a todos e tem disposição para responder todos vocês de uma só vez e de forma correta para cada um de nós. Davi disse: tu ouve as nossas orações. E não só ouve, mas se mostra como um Deus acessível. Um Deus que escuta, um Deus que está disposto a ouvir as nossas orações, um Deus que não utiliza-se do papado para que as pessoas possam ser ouvidos, não. Eu posso ir direto diante dele e falar com o meu Senhor. Esse Deus, ele é totalmente diferente dos ídolos e dos deuses produzidos pelas mãos humanas. O Salmo de número 115, Davi dispõe que há uma distância muito grande entre os deuses dos homens e esse Deus a quem nós viemos celebrar aqui hoje à noite. Ele diz assim, que os deuses que homens fazem têm boca, mas não fala, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca, mas o nosso Deus é diferente. Ele ouve, ele anda, ele sai som da boca dele e ele tem disposição para nos abençoar. Você pode aplaudir esse Deus vivo e poderoso? Pode aplaudi-lo? Ele merece. Ele merece. Deus tem disposição em nos atender e nos ouvir nas nossas reuniões e sermos fortalecidos por Deus. E aí ele diz assim: tu que ouve as orações, porque esse Deus tem disposição para ouvir toda a carne. É muito claro e óbvio para nós que Davi faz uma predição futura. Na sua época, já estava olhando para frente, fazendo uma predição futura. Futura de quem? Futura de Guarulhos. Futura de Madureira em Guarulhos. Futura daqueles que aceitariam o Senhor como Salvador. Ó Deus, tu ouve as orações e a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim. Verso de número 3. Acompanhe aí pela sua escritura, para entendermos esta proposição que foi colocada. Deus deve ser louvado por sua graça eletiva e perdoadora. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. O salmista, ele declara a insuficiência humana na luta contra o pecado. E ele mostra a eficácia de Deus como um ser perdoador. Como um ser que tem disposição para perdoar. Nós pecaríamos até morrer se Deus não tivesse decidido intervir nas nossas vidas. Nós não tínhamos alternativa. Não tínhamos. Assim como esse pedaço de alumínio, eu acho que é alumínio, não tem nenhuma alternativa quando eu solto ele. Ele não tem. A única alternativa que ele tem é cair. Sempre cair. A força da gravidade chama ele para baixo, ele sempre cai. Assim éramos nós.
quando o pecado reinava na nossa vida. Mas quando a intervenção de Deus veio para as nossas vidas e Ele nos tirou do círculo vicioso do pecado, pecar para nós agora se tornou uma opção. Eu peco quando quero pecar, porque a graça eletiva de Deus alcançou a minha vida. Ah, pastor, eu falei isso, mas eu não queria falar. Bom, você falou porque queria falar. Essa é uma verdade. Ah, eu falei isso, mas isso não estava em mim. Só podia estar em você, porque saiu de dentro de você. Não pode ter saído de outro. Se saiu de dentro de você, isso estava exatamente dentro de você. Se Deus não impedisse que esta gangrena, que este mal chamado pecado atingisse a nossa vida, certamente nós não teríamos nenhuma chance. A nossa natureza humana não tem nada bom diante de Deus. Nada. Todos elas foram afetados pelo pecado. O nosso intelecto, a nossa emoção, o nosso desejo, o nosso coração, os nossos objetivos, as nossas motivações. A ponto do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, verso 18, dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Não consigo fazer o bem. João Calvino, ele diz assim: embora suas iniquidades merecem sua expulsão da presença de Deus, todavia continuaria a orar, animado pela prontidão divina de reconciliar-se com Ele. Éramos absolutamente mal, com uma depravação total atingindo a nossa vida, quando Deus decidiu, como um Pai, adotar-nos, perdoar os nossos pecados e nos considerar como filhos. E é por isso que a gente se reúne aqui para cantar louvores ao Senhor, para louvar o nome deste Deus tão grande, tão imenso, porque Ele decidiu perdoar os nossos pecados. O pecado é o mal maior, mas o mal maior chamado pecado não é tão grande quanto a bondade do Deus a quem nós servimos. Em São Mateus, no capítulo 1 e 21, uma jovenzinha encontra-se com um ser angelical e ela dá uma mensagem àquela moça e diz a ela o seguinte: você dará à luz a um filho, o seu nome será Jesus. Por que o nome será Jesus? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus não veio nos salvar do inferno, porque o inferno não foi feito para nós. Deus não veio nos salvar de outra coisa. Ele veio nos salvar dos nossos próprios pecados. E fez isso através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. E é por isso que Jesus diz assim: está consumado. Eu fiz a obra que vim para fazer, perdoar os pecados dos seres humanos. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe. Deus deve ser louvado pelo seu ato perdoador e pela sua procedência eletiva. E aqui nós encontramos a doutrina da eleição. Talvez ignorada por alguns, mas ela está aqui. Na música de Davi, bem expressa diante dos nossos olhos. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da tua bondade, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. A música de Davi, esta inódia, nos ensina: somos felizes pelo fato de Deus aplicar a salvação à nossa vida. A nossa felicidade se consiste em termos sido escolhidos pelo Senhor.
Porque nós não sabíamos escolher absolutamente nada. O Criador expurga a nossa culpa em seu amor paternal e incondicional. E por mais digno que nós somos, Ele nos recebe e nos escolhe porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Deus nos escolheu, disse Paulo escrevendo aos Éfesos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É gratuito. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Deus nos perdoou e tudo isso é de graça. Ninguém precisa subir a escadaria da Penha no Rio de Janeiro. Ninguém precisa ficar rezando terço. Aliás, ninguém precisa ficar combinando 7 sexta-feira, 21 sexta-feira, dezenas sextas-feiras, achando que ao quebrar a sexta-feira vai estar cometendo um pecado grave. Parece que a gente vê cristão com almas católicas. Cristão com almas católicas. Deus nos perdoou e isso é de graça. Ele te chamou pela graça, obviamente, para viver uma vida de santidade, mas a obra salvadora de Cristo na cruz está completa. Você não precisa absolutamente fazer nada para ser salvo, a não ser reconhecer esse Deus como seu único Salvador. Tendo certeza disso, o apóstolo Paulo também escreve aos irmãos em Tessalônica, e isso eu quero ler com vocês. Eu só queria pedir favor aos pastores, porque eu olho para aquele relógio e ele me diz assim, você pode falar muito mais, mas eu acho que ele está dizendo que não vou conseguir, né, falar muito mais. Mas eu peço ajuda aí, porque eu estou sem controle aqui de tempo. Então, pastor, só erguer a mão assim, que aí eu paro. Tá? Só erguer a mão aqui que eu paro. 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5. Ô, pastor, obrigado. 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Tá? Paulo faz os irmãos efesianos entender, e nós também entendermos, que o fato deles ter aceitado o evangelho que fora pregado a eles, o fato deles receberem o evangelho, é porque Deus já havia os eleito. Isso talvez confunda algumas pessoas, mas é o que o texto bíblico está dizendo. A gente não pode ser infiel ao que o texto está dizendo. O resultado deste ato eletivo e perdoador de Deus é a fartura espiritual. A fartura espiritual. E o que é fartura espiritual? O enriquecimento gradativo do Espírito Santo nas nossas vidas. A cada dia a gente passa a parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Eu ainda me lembro da mensagem pregada aqui pelo nobre e ilustre pastor Adalberto na última sexta-feira. Que felicidade em falar sobre perdão. Que felicidade em dizer como as pessoas precisavam ser mais parecidas com o Senhor. Então, este ato eletivo de Deus, esta felicidade que Ele produz em nossas vidas, é um enriquecimento gradativo pelo Espírito Santo, e são medidas sucessivas, até que um dia nós chegaremos à perfeição. Vai chegar um dia que nós não teremos a capacidade mais de pecar, e que nós não falharemos mais contra o Senhor, e que levaremos a Ele o grande e perfeito louvor, porque então alcançaremos a estatura de um varão perfeito.
Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe. Deus deve ser louvado pela sua graça eletiva e perdoadora. Vamos ver aqui a segunda razão pela qual Deus deve ser louvado. Verso 5 ao 8 do livro dos Salmos em que nós lemos. Deus deve ser louvado, pois as suas ações interventoras e o seu poder criativo geram confiança entre aqueles que Ele protege. Com coisas tremendas, verso de número 5. Em justiça nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. E aqui ele faz algumas afirmativas. Não há do que se duvidar do poder interventivo de Deus. Sabemos que no momento certo, Deus vai intervir. É o que Davi está dizendo. A gente sabe que o momento certo Ele vai intervir. E esse momento certo não é o momento que nós queremos. É o momento em que Ele vai produzir maior confiança dentro dos nossos corações para que nós possamos celebrar o Seu precioso nome. Não é o momento que eu quero, mas é o momento que Ele vai dizer, vou fazer agora, porque quando eu fizer, eu vou gerar confiança no coração daquela pessoa e Ele vai celebrar o meu glorioso nome. É exatamente o que Davi está dizendo aqui. Foi exatamente o que Deus fez diante do Mar Vermelho, não foi? Ele deixou na última hora. Última hora é uma expressão minha, para que eu possa entender. Mas a verdade não foi na última hora. Foi na hora que Ele quis. Em Êxodo, lá no capítulo 14, verso 15, o povo está sendo apertado. Alguém vai apertando o povo. O exército vem atrás, o exército de Faraó vem vindo, a coisa vai ficando apertada, o mar está na frente. E agora? Para onde vamos? Para onde vamos? O que fazer? O que fazer? Deus é louvado pelas suas ações interventoras para gerar confiança dentro dos nossos corações. O texto revela de forma clara lá em Êxodo, não vou para lá porque vamos aproveitar bem aqui o tempo. Mas tem um momento que surge uma nuvem, eu acho espetacular aquela nuvem, uma nuvem que tem duas faces. De um lado ela escurece para os egípcios e do outro lado ela é um farol para que o povo de Deus possa enxergar. Porque a bondade, ou seja, a grande bondade interventiva de Deus faz gerar confiança no nosso coração. Não sei o que vai acontecer, eu só estou vendo que Ele está iluminando o caminho e eu preciso seguir por Ele. E quando chega na frente do mar, a gente vê também Moisés, um grande homem, grande homem de Deus, mas também que tinha suas limitações, como todos nós temos. O que eu faço agora? Eu disse para ele, diga ao povo que marche, Moisés. Estenda a tua vara sobre o mar, e aí o mar começou a fazer assim. Se abriu, e o povo passou. E a idosa Miriam, do outro lado, tocou pandeiro e dançou na presença do Senhor. Por quê? Porque a intervenção divina gerou confiança no coração dessas pessoas que lá estavam. E é isso que Deus quer. Quando Ele intervém nas nossas vidas, Ele quer que você tenha confiança nele e acredite nele como Deus e louve o seu nome como um grande e poderoso Deus. Deus deve ser louvado, pois as suas ações interventoras e o seu poder criativo geram confiança entre aqueles que Ele protege. O que pela força consolida os montes, cingidos de fortaleza. O que aplaca os rios, versos 6 e 7. O que aplaca os rios, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto do povo, dos povos.
O salmista certamente espera que o poder criativo de Deus em elevar as montanhas e dominar os mares sirva de conforto e segurança para o povo. E eu espero também que o poder interventor de Deus sirva de confiança para você caminhar e celebrá-lo no mundo odierno em que nós vivemos. No mundo de tantas dificuldades. No mundo em que eu tenho visto alguns colegas dizer assim, não dá mais para ser pastor na época que nós vivemos. Né? Aliás, os pais já nem incentivam mais os filhos a ser pastores e missionários. O incentivo é se formar numa grande universidade e ganhar muito dinheiro. Mas a intervenção divina do Senhor nosso Deus nos mostra que Ele é poderoso para abrir os caminhos para que possamos celebrar o seu precioso nome. Deus sempre deve ser louvado, Deus sempre deve ser glorificado. E aí a minha preocupação com as músicas e com as inódias nos dias atuais, porque grande parte delas sequer falam de Deus. Grande parte delas sequer menciona o nome do Senhor. Mas aqui o salmista Davi faz questão de dizer: louvem a Deus pela sua ação interventora de poder fazer com que a nossa fé aumente e a gente tenha mais confiança nele. E os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Esse versículo traz no seu bojo que, mediante as suas tremendas ações, Deus leva as nações a serem reverentes e se alegrar. À medida que Deus age, as nações estão dizendo: opa, tem um Deus. Aliás, eu vou mudar aqui esta expressão e vou botar um artigo definido. Tem o Deus. Manchotecarrassuvio. Porque não existe outros deuses, só existe o Deus. Só existe o Deus a quem nós servimos e que sua graça interventora se espalha sobre toda a terra para que as pessoas possam acreditar que há um dominador sobre tudo. Há um dominador sobre tudo. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegre as tuas saídas da manhã e da tarde. O nascer de um novo dia, o despontar de uma nova alvorada, revigora os homens. Deus deve ser louvado pelas suas ações interventoras e o seu poder criativo gera confiança àquele que Ele protege. Você tem confiança nesse Deus? Você confia nele? É isso que Ele espera, que a intervenção dele na sua vida produza confiança. Eu vou para a minha terceira e última proposição, razão pela qual devamos louvar o Senhor. Deus deve ser louvado pelo seu cuidado providencial, produtor de alegria a toda a natureza. Verso 9, o verso de número 13. Deus deve ser louvado pelo seu cuidado providencial, produtor de alegria a toda a natureza. E na sua música, eu não sou um músico, eu até gostaria, eu tenho irmãos músicos, mas eu não sou. Eu não sei qual é a melodia, eu não sei qual é a música, eu só sei qual é a letra. A letra eu sei. Mas isso aqui devia ser muito lindo cantado. Tu visitas a terra e as refresca. Tu a enriquece grandemente como um rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim tem preparados. Ao ler o texto, é possível perceber que a fartura da terra está ligada diretamente ao ato providencial de Deus. A fartura da terra está ligada ao ato providencial de Deus. Há uma grande preocupação com o planeta Terra, com o meio ambiente, e deve-o haver mesmo. E a igreja deve estar alerta com isso. Esse foi um dos temas tratados na última convenção em Brasília, em que tivemos o prazer de estar lá. Sobre esse cuidado com o meio ambiente.
porque há muita poluição, muitas coisas que atrapalham o meio ambiente, que produzem coisas que são negativas para a humanidade. Mas você pode ter certeza, meu irmão, pode ter absoluta certeza que existe um Deus sobre o trono, que preserva o seu povo e que haverá, com certeza, sempre água potável para a humanidade beber. Por quê? Porque Ele é o Deus providencial para as nossas vidas. A água potável não vai acabar no mundo. Não vai. Não vai acabar. Ela pode diminuir. Mas tem um Deus assentado no seu trono, disse Davi, que deve ser louvado pelo seu cuidado providencial. Tu visitas a terra e as refresca. Deus, Ele promete, não só promete, mas garante o suprimento da água e garante os ciclos sazonais da terra. Deus garante que há chuva, Deus garante que há frio, Deus garante que há calor, Ele faz a terra produzir, Ele é o Senhor soberano sobre o seu trono. E é por isso que a gente deve entrar aqui e louvar o Senhor. Amantio de Casubio de Vaz. Temos motivos 1000 para celebrar o nome de Deus. Temos motivos 1000 para celebrar o Senhor. Esquecermos que há alguma prioridade em nós ou algum mérito em nós. Aqui há o Deus poderoso que precisa, aleluia, precisa, entre aspas, ser exaltado pelas criaturas que Ele formou com as suas próprias mãos. Você pode glorificar o Senhor? Pode? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Abundância. A terra está cheia da sua abundância. Tu enriqueces grandemente como o rio de Deus, que está cheio d'água. Tu preparas o trigo, quando assim as tens preparado. Que maravilha, gente. Enches de água os sulcos. Tu lhe aplanas a leiva. Tu amolece com muita chuva. Abençoa as suas novidades. É como a chuva. E aí quem for da roça, como eu já fui, nasci lá. Parafraseando esse texto, Davi está dizendo assim: a chuva é um rastelo na mão de Deus que Ele passa sobre a terra e prepara ela para que ela possa produzir. Para que ela possa produzir. Deus deve ser louvado pelo seu cuidado providencial. Ainda fico muito feliz quando ouço o irmão dizer assim: eu estava numa situação adversa e Deus proveu para mim exatamente naquele momento. Porque esse Deus é um Deus evidentemente providencial. E através do seu cuidado providencial, Ele é produtor de alegria a toda a natureza, porque a natureza também sofreu por causa do pecado do homem. E a natureza olha hoje com uma expectativa, como se estivesse na ponta do pé, olhando sobre o muro, para que ela possa receber a restauração. E haverá um dia que esse Deus providencial vai restaurar para a glória do seu nome, do seu precioso nome. Glória a Deus. É Deus que garante a subsistência da humanidade. É Deus. Viu, irmão? É Deus. É Deus que garante a subsistência do homem. Já se fala em faltar alimento, já se fala em dificuldades no planeta. Já se fala no Brasil como um grande celeiro produtor de alimento para a humanidade. Já se fala sobre tantas coisas. Deviam falar sobre esse Deus que faz chover do céu coisinhas, manazinhos que tem sabor de mel. Nada vai faltar. E mancho vasebio vai. Porque Deus está sobre o seu trono e reina absoluto. Absoluto. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas
destilam gordura. O cuidado providencial de Deus é coroado com grandes colheitas. É isso que Davi está dizendo. A música precisa receber a sua devida interpretação e a hermenêutica correta. As tuas veredas destilam gordura. À medida que Deus caminha, a sua sublime pessoa espalha bênçãos sobre a terra. E é assim que acontece. Se eu posso dizer que Deus caminha como um ser espiritual, mas para que eu possa entender na minha pequenez, como um ser humano tão fútil, Deus caminha e destila suas bênçãos sobre a terra. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outreiros os cingem de alegria pelos pastos dos desertos. Até a bondade de Deus é tão grande que Ele atinge aqueles que estão distantes, os nômades, as terras não cultivadas. É a graça comum de Deus que atinge toda a humanidade, mesmo aqueles que não o confessam diretamente como único Deus, mas a sua graça é tão grande que Ele alcança até mesmo essas pessoas. Os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Os campos estão sorrindo e enchem os nossos olhos com a sua beleza. A exuberante e alegre vida tem como ponto de partida a bondade providencial de Deus. Os campos estão sorrindo, os cristãos estão felizes, mas estão felizes não porque o são, mas porque a bondade de Deus assim o fazem ser. O fazem ser. Eu encerro aqui a minha participação. Espero ter podido ajudá-lo. Hoje é um culto de doutrina, é um culto de ensino. E hoje aqui a gente aprendeu pelo menos 3 razões pelas quais Deus deve ser louvado. Deve ser louvado. A bondade interventiva de Deus em favor dos cristãos lhe traz louvor e gratidão. Deus deve ser louvado por sua graça eletiva e perdoadora. Deus deve ser louvado, pois suas ações interventoras e o seu poder criativo geram confiança entre aqueles que Ele protege. Deus deve ser louvado pelo seu cuidado providencial, produtor de alegria a toda a natureza. Que Deus te abençoe pela sua atenção. Aplauda o Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe o pastor Ademir por essa palavra tão gloriosa aos nossos corações. Vamos agora ouvir as nossas crianças, as criancinhas da R1 Kids. Já pode se aproximar aqui, por favor. E enquanto as crianças louvam o Senhor, vamos tirar dízimos e oferta para a casa do Senhor. Amém? Abra o seu coração. Depois que você ouviu aqui essa palavra maravilhosa, temos vários motivos para adorar esse Deus, para glorificar esse Deus, porque Ele é bom e maravilhoso. Então, nesse momento, eu convido você a louvar a Deus, juntamente com as crianças que vão estar aqui louvando ao Senhor, e você ofertando a Deus, amém? Dê uma oferta aí para a obra do Senhor, uma oferta especial, amém? Deus abençoe.
assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, ó. Aleluia, Deus abençoe. As criancinhas da R1 Kids, amém? Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, eu quero agora apresentar aqui a Regional 1, que é conhecida como Regional do Amor, né, Pastor Paulo? Olha lá o coraçãozinho lá, Regional do Amor, amém? Deus abençoe grandemente a vida, Coral Unido das Irmãs, Deus abençoe pelos louvores, também o Coral Unido dos Irmãos, parabéns pelo hino, jovens adolescentes também, das criancinhas, também o conjunto também, Deus abençoe. Quero começar então aqui com Cocaia, evangelista Josué Melo Coelho e a sua caravana. Pastor Josué, ali, Deus abençoe, obrigado pastor, obrigado. Jardim Célia, evangelista Lucas Lopes e a sua caravana. Olha. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Bela cooperação. Jardim Jovaia, evangelista Roberto Rodrigues e a sua caravana. Ali, ó. Amém. Deus abençoe. Cista dos Morros, presbítero Marco Antônio Costa e a sua caravana. Meu Deus, hein, Marcos? Se ganhar, vai ganhar no grito só. Jardim São Paulo, evangelista Edson Marcos da Silva, com a sua sub, Jardim Cristialice, presbítero Yuri dos Santos e a sua caravana. Olha que bênção, hein? Amém, irmã. Tá vendo aí? Tem uma cristã aqui, ó. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Agora eu quero apresentar aqui os obreiros e os líderes, né, com as suas caravanas. Começando com o Vila Industrial, nosso pastor, vice-presidente, pastor Paulo Roberto, e a sua caravana. Fica de pé, por favor. Aí, Paulo.
Paulo falou que tem que fazer coraçãozinho, não é para gritar não, tá? O coraçãozinho dá para a próxima. Flor da Montanha, o pastor Paulo Campos, com as suas subs, né? Continental, 4, presbítero Moisés, não, vamos lá. Jardim Crepúsculo, né? Pastor Joaquim Rita e Jardim Maia, pastor Eduardo. Fica de pé, por favor. Pastor, Flor da Montanha, também. Olha que bênção, Deus abençoe, pastor. Obrigado. Jardim Leila, pastor Luiz Carlos Ribeiro, a sua caravana. Bem tímido, né? Amém, irmão, Deus abençoe, viu? Deus recebeu. Vila Operária, presbítero Adriano Matos e a sua caravana. Pastor Adriano, Deus abençoe, amém. Alguém ajudou aí, ó. Vila Rio de Janeiro, pastor Davi Vasconcelos e com a sua subcontinental 4, presbítero Moisés. Sua caravana. Tá vendo, irmão? Uma igreja bem comportada, viu? Deus abençoe, pastor. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe a todos. O pastor aqui, relógio aqui é para sortear ou para devolver? Deus abençoe, viu? Pastor Clementino, nosso presidente. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus e é por isso que nós estamos reunidos. Nós adoramos aquele que tudo pode, aquele que está no comando de todas as coisas. O seu trono está no céu, mas a sua administração está na terra. Ele administra todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore, senão pela sua permissão. E é esse o Deus que nós adoramos. É esse o Deus que nós nos reunimos para dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nos tiraste lá do mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aqui estamos glorificando e enaltecendo o teu nome. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, Deus te ama. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus deseja que devemos estar unidos, de mãos dadas, louvando e enaltecendo o seu nome. O culto hoje, um culto abençoado por Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui e o nosso Deus está presente na pessoa do Espírito Santo, nos dirigindo, nos dando graça, nos dando poder para que o nome de Jesus seja proclamado nos 4 cantos da terra. Ele está em todas as partes. Jesus Cristo, antes da sua morte, ele disse: não turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Você sabe que um dia nós vamos estar na presença de Deus, adorando o Senhor na beleza da sua santidade e dizendo para Ele: muito obrigado, Jesus, porque eu era um pecador, mas o Senhor derramou o sangue do seu Filho para nos libertar de todo o pecado. Belo culto. Eu quero parabenizar os lares que estão com as suas portas abertas
e participaram conosco desse culto. Não esqueça, irmãos, de continuar nas sextas-feiras e nos domingos. A igreja sede estará transmitindo a mensagem para vocês lá nos seus lares. Isso é muito importante. Ninguém pode dizer, eu não tenho oportunidade, ninguém me visita. Nós estamos juntos, nós estamos de mãos dadas, nós estamos ligados pelo mesmo Espírito, adorando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos colocar em pé. Vamos agradecer pelo culto. Quero convidar aqui o pastor Américo para orar, agradecendo a Deus e nos abençoar com a bênção apostólica. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Glória a Jesus, um culto abençoado. Deus faz as coisas conforme Ele quer e a gente não entende, né, irmãos? Os irmãos perceberam bem na mensagem? Glória, como Deus é grande. O que Ele faz na nossa vida? E as crianças ficou por último para louvar o Senhor. Os irmãos viram, Davi era pequeno, mas o Deus de Davi era grande. Glória a Jesus, né? Então nós vemos como que Deus age, a forma de Deus agir, né? Os irmãos do Jardim São Paulo atrasaram, mas já era para atrasar mesmo, era para as crianças chegar depois e cantar depois. Glória a Jesus, que completava, glória a Jesus, aquilo que Deus falou em nossos corações. Nós devemos crer num Deus que é Deus grande, irmão. A sua luta parece que para você ela é grande, mas o Deus que você serve é muito maior do que a luta que você está passando. E que você possa crer que Ele está trabalhando ao seu favor. Glória a Jesus. Graças a Deus pela palavra que nós ouvimos nesta noite. Gostaria de pedir ajuda aos irmãos obreiros para que os irmãos estejam ali ajudando na saída, que é muito perigosa aqui essa saída, principalmente com os irmãos que têm ônibus, então os obreiros aí, ajudem as crianças, os mais idosos, para entrar no ônibus e tomar cuidado ali, não atravessar aquela avenida, né? Glória a Jesus. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti por esta noite, que o Senhor nos preparou, estarmos aqui na Tua casa, ó Deus amado, os Teus servos ali também nos seus lares, participando, ó grande Deus, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um deles, Pai. Despede-nos em paz no retorno, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, dando uma noite de paz, uma noite de repouso seguro e nos preparando, assim se for da Tua vontade, para o dia de amanhã, ó Deus. É a bênção que pedimos e no nome de Jesus nós queremos Te agradecer, Senhor. Amém, Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, está terminado em nome de Jesus, vão em paz.